era super rudimentar, né? Tipo, era uma cena mesmo bué da rudimentar. Era uma coisa, tipo, que não... Pá, era falível, tipo, e as coisas que vocês pediam, tipo, vinham todas fodidas e todas mal escritas e o caralho. E foi com isso que eu lidei, né? Quando isto saiu, isto era uma coisa ainda bué da rudimentar, eu não fazia ideia. Mano, isto está absurdo. Isto está a um nível ridículo neste momento. Eu pensei assim, ontem estava sem nada de fazer, tipo, pá, fiz os meus vídeos e meti as minhas merdas e despachei o trabalho todo. E depois pensei, pá, deixa-me lá pôr-me agora a escrever a história do meu personagem de D&D. Para começarmos a fazer sessões de D&D aqui em stream, que a ideia é essa. Pá, e já andava há meses, tipo, para fazer isto. Tinha que entregar isto à Ana, que é a minha DM, a Ana, que grava o podcast, o Final Boss connosco. Tinha que lhe entregar a história já à bué e andava há meses para fazer isso. Epá, eu já sabia em que direção é que eu queria que a história do meu personagem fosse. Já sabia o que ele ia ser. Já tinha a personagem até criada no D&D Beyond. Até vos posso mostrar. Tipo, já tinha a personagem criada no D&D Beyond. Eu agora tenho que dar sign up, acho eu. Espera lá, não sei como é que dou sign up a isto. Agora não lembro com quanto é que eu entrei. Eu acho que foi com a principal. Deixa-me lá ver se consigo mostrar-vos. Vamos ver Dungeons and Dragons aqui na stream, sim senhor, se tudo correr bem, não é? Portanto, eu basicamente criei a minha personagem. Espera lá, deixa-me lá ver se eu consigo mostrar-vos. Onde é que eu vejo? Characters, está aqui. A minha personagem foi criada e está aqui. Pronto, no D&D Beyond. Fila no D&D Beyond. Está aqui. Portanto, chama-se Malcor o Amaldiçoado. E é basicamente, isto é uns status que calharam, estive a rodar dados e tudo com a Ana, para ver quais é que eram as cenas que me calhavam, ok? E portanto já tinha a personagem feita. A história ainda não a tinha escrito, mas já tinha a ideia daquilo que eu queria, ok? Então, o que é que eu pensei? Mano, vou mandar ao ChatGPT os temas, tipo os tópicos, aquilo que eu quero que esteja, tipo um sumário da história, e vou pedir-lhe para desenvolver. Bro, isto foi o que o ChatGPT me devolveu, ok? E eu fiquei histérico. Fiquei histérico. O próprio ChatGPT elogiou, o gajo disse, parabéns pela criatividade na criação dessa personagem. Ele disse assim, parabéns pela criatividade e obrigado por me dares o privilégio de poder trabalhar nisto contigo. Bro, eu assim, tipo, what the fuck, puto? Este robô, este robô está-me a elogiar, puto. Este robô está contente por trabalhar nesta cena comigo, puto. Numa personagem de D&D. Que ainda nem sequer aconteceu. Pá, e o gajo a dizer, acho que esta personagem vai ser muito bem recebida na tua mesa e não sei quê. Mano, puto, absurdo. Mas eu vou-vos ler a história que este gajo fez com tipo tudo aquilo que eu, com os pontos que eu lhe dei, ok? Vou-vos ler a história. Pá, eu vou mostrar lá aqui. Pronto, está aqui, a história está escrita na Drive, ok? Vou-vos ler. Posso ler? Querem que eu leia? Eu acho que não tem mal, pá. Ou preferem que eu não dê spoilers news e que aconteça diretamente no dia a dia. É que isto é a backstory, não tem mal. Acho que vocês saberem a backstory do meu personagem. E eu estou entusiasmado porque gostei de ler. Querem que eu vos diga? Oh, sim? Pronto, então é assim. Basicamente, a nossa campanha vai ser em Ravnica, ok? Que é um dos planes de D&D e é também um plane de Magic the Gathering. Não sei se a Ana escolheu à toa. Acho que não. Acho que tem em conta tipo, todo um fator, um conjunto de fatores. Porque a nossa ideia é fazermos campanhas rápidas, que é para serem em stream, para acontecerem em stream, e são campanhas tipo que vão basicamente podem trazer personagens e outras pessoas como convidadas para aquela sessão. Estão a ver? Tipo, e pronto, Ravnica foi um sítio que encontramos que pá, resulta bem. Pronto, a Ana teve essa ideia e boa. Então basicamente eu fiz a minha história toda à volta de cenas de Ravnica. Portanto, criei, neste caso, um Golgari Elf, ok? Para fazer parte da cena. Então a história é esta. Diz, Malcor o Amaldiçoado. Diz assim, entre os elfos Golgari, onde a vida e a morte coexistem num ciclo eterno de composição e renascimento, nasceu Malcor. A sua infância foi breve e silenciosa, passada nas profundezas úmidas do submundo de Ravnica, entre raízes antigas, fungos luminosos e ossadas esquecidas. Nada o distinguia dos outros, até ao dia em que se perdeu. Ainda criança, Malcor afastou-se demasiado dos túneis conhecidos da guilda e acabou por alcançar um local que nem os Golgari ousavam reclamar. Ali, a fronteira entre os planos era frágil e a Shadowfell infiltrava-se no mundo como uma doença lenta. No escuro absoluto, algo sentiu a sua presença. Algo antigo, vazio e atento. Aquele encontro não foi um pacto nem uma escolha consciente. Foi um toque. Quando Malcor foi encontrado, horas depois, estava vivo, mas a sua sombra já não lhe pertencia por completo. Desde essa noite a escuridão passou a segui-lo. As sombras reagiam às suas emoções,
O ar arrefecia quando a sua magia despertava e os espíritos dos mortos reconheciam-no como alguém marcado pelo mesmo véu que os separava da vida. Porra! A magia brotava dele de forma instintiva, ligada a uma parte da sua alma que ficara presa noutro plano. Malclor cresceu com a certeza de que o seu destino já não lhe pertencia. Os elfos Golgari não viram uma criança amaldiçoada, viram uma oportunidade. Treinaram-no, moldaram-no e enviaram-no para missões onde poucos sobreviviam. Tornou-se uma arma da guild, utilizado para enfrentar horrores nas profundezas, lidar com mortos inquietos e servir como aviso vivo aos inimigos. Chamaram-lhe Malcor o Amaldiçoado, não como um insulto, mas como um título. Nunca lhe perguntaram se aceitava esse papel. Foda-se, mano, isto é ridículo. Apesar da sua presença ser temida, Malcor nunca perdeu a sua essência. Por detrás da sua aura sombria existe uma alma genuinamente bondosa, que evita matar quando há outra solução e que fala com os mortos em vez de os destruir. Para ele a morte não é um fim, mas uma transição natural, e recusa transformar-se num mero instrumento de destruição. Cada ordem cumprida pesa-lhe na consciência, reforçando o conflito entre aquilo que é e aquilo que os outros exigem que seja. O seu maior desejo é libertar-se da maldição que o prende à Shadowfell, mas esse anseio vem acompanhado de medo. Malcor receia que sem a escuridão não reste nada dele, que a entidade que o marcou o reclame por completo. Ou que, sem o seu poder, deixe de ter valor aos olhos da guilda e do mundo. Ainda assim, no fundo do seu coração, o que ele deseja é simples e profundamente humano. Poder escolher o seu próprio caminho. Hoje, Malcor caminha entre a luz e a sombra, consciente que alguém não observa do outro lado do véu. Não sabe se o seu destino é redenção, condenação ou um frágil equilíbrio entre ambos. Sabe apenas que, enquanto respirar, lutará para provar que não é apenas a maldição que carrega, mas a pessoa que escolhe ser, apesar dela. Foda-se, puto. O que é isto? Ouçam, poético. Mas que absurdo. Portanto, imaginem, como é que eu me posso arrepender de recorrer a esta merda? Não dá. Eu até me pergunto como é que nós vamos conseguir distinguir de pessoas que escrevem livros com base nestas cenas. Tipo, chegam ao chat GPT, pegam lá uma ideia de uma cena qualquer e diz, agora faz-me aí, tipo... Agora pega nestes pontos que eu te dei e escreve-me um livro. Puto, what the fuck? Percebem? Como é que um gajo distingue? Não distingue, bro. E é um bocado aquilo que o Sam diz, que é... Isto, no fundo, parte na mesma da criatividade humana. Eu dei-lhe os pontos todos que eu queria. Eu disse-lhe a origin story do gajo. Disse, olha, tipo, eu quero que esta personagem seja um elfo chamado Melkor, ou Malcor, o amaldiçoado, que seja um elfo Golgari de Ravnica, que tenha sido tocado pela Shadowfell, basicamente. Puto, what the fuck? E o gajo fez-me isto, tipo, um texto. Ele disse assim, agora organiza-me estas ideias todas num texto coeso. E o gajo, pimba, mandou-me isto assim. E eu tipo, what the fuck, bro? Percebem? Tipo, que maluquice. Se a AI quando a AI conseguir inventar. E se quando a AI conseguir inventar? Pá, eu não sei se isso vai ser bem assim. Imagina, a AI consegue inventar, mas é sempre com base noutras coisas. E até escritores reais com polémicas por lançarem livros escritos por AI. Mas como é que as pessoas percebem? É esse o meu ponto. Ok. Então e se escreves o livro, página a página, com prompts pequenos? Percebes o que eu quero dizer? Bro, quando conseguir criar... Mas, pá, quando conseguir, sei lá, puto, olha, não sei. No inventar humano também é sempre muito... Pronto, foi isso que o Sam disse. O Sam disse isso na entrevista. Bro, maluquice mesmo, completa. É uma maluquice completa mesmo. Isto é uma maluquice completa. Mas pronto, mas olhem, resultou. Não fica muito coerente dessa maneira, pelo menos para já. Mas perde sempre um pouco de coerência. Pá, pois. E depois cabe ao humano rever isso, não? Certo? Percebem a ideia? Mas pronto, olhem, no caso do Malcor resultou muito bem. Portanto, esta história vai para a frente, como é lógico, não é? Era a história que eu queria, na verdade. É a origin story que eu queria do gajo. E agora, depois, quando tivermos a nossa campanha de D&D, depois logo veio. Portanto, eu estou prontíssimo para encarar este personagem, meu. Tipo, prontíssimo. Vai ser muito giro. Sim, claro que não. Neste momento já não.